Bom dia, minha gente, um abraço a todos. Passando mais uma vez para a gente falar sobre o jogo de ontem, né? O Bahia que venceu o Vasco da Gama, lá no estádio São Januário, por 1-0. Um jogo difícil, complicado, né? O Bahia, como dizem hoje no futebol, né? O Bahia teve que saber sofrer para buscar esses 3 pontos, para trazer para Salvador mais 3 pontos num campeonato difícil como é o Campeonato Brasileiro. Qualquer ponto que você ganhe é importante para a sequência da competição, é o que dita onde é que você vai ficar posicionado na tabela de classificação. Então, aproveitar as oportunidades que aparecem, não pode deixar passar, porque tropeços vão acontecer lá pela frente, você pode ter certeza, não só com o Bahia, acontece com todos os times, e às vezes são tropeços que dificultam no final da competição você estar bem posicionado. Sobre ontem, por exemplo, o Bahia ganha sua segunda partida em 2 jogos fora. Só para lembrar, né? Para não virar clichê, porque a gente vai ficar falando sobre isso o tempo inteiro. O ano passado o Bahia jogou 19 vezes fora de casa e ganhou 3 jogos. Esse ano o Bahia jogou 2, já ganhou 2. Né? Que continue assim nesse embalo, porque se o Bahia tiver a performance que teve ano passado, e a tendência é essa, porque tem praticamente o mesmo time, o elenco que ficou no ano passado, então tem essa energia positiva do jogo dentro da Fonte Nova, com a força da torcida. Então o Bahia fez a segunda melhor campanha dentro de casa no ano passado. Então se o Bahia mantiver uma campanha regular fora de casa, não que a gente vai ficar imaginando que o Bahia vai ganhar todos os jogos fora de casa, mas que ele tenha uma campanha um pouco mais regular, né, fora de casa, porque o ano passado foi muito irregular. O Bahia com certeza pode chegar numa posição muito melhor dentro do Campeonato Brasileiro. Veja como é importante você trazer o time que foi bem de uma temporada para outra, você manteve o sistema tático, os jogadores que conhecem, né? Como o Rogério gosta de jogar, então eles deram uma sequência àquilo que aconteceu ano passado. E outra coisa, você tem jogadores sul-americanos, lembra o que a gente falava assim, Bahia vai disputar Libertadores, Bahia precisa ir no futebol sul-americano buscar jogadores com raça, com garra, e o Bahia ontem mostrou para todo o Brasil 2 jogadores que entregaram tudo dentro de campo. Pode não ter feito tecnicamente o jogo dos sonhos, né? Mas dentro de campo, tanto o Roman, lateral direito, quanto o Kiki Oliveira, esses caras correram, que esses caras se entregaram, que esses caras mostraram para todos nós que eles queriam ganhar o jogo, que eles não iam aceitar perder. Foi carrinho para tudo quanto é lado, foi correr no ataque, correr na defesa. Isso é muito importante, não só na parte individual deles, né, que eles aparecem, mas para incentivar o grupo dentro de campo. Isso motiva o jogador olha e fala assim, poxa, se o Kiki está entregando tudo assim, se o Romano está entregando, também vou entregar. E assim, 2 jogadores que participaram muito bem. O Romano no primeiro tempo teve uma certa dificuldade, mas no segundo tempo ele se recuperou ali, mesmo sendo, né, mesmo tendo adversários ali em cima dele o tempo inteiro, fazendo jogadas laterais, ele se comportou realmente muito bem. O Bahia que teve, inclusive, nos primeiros 20 minutos ali, um domínio, né, sobre a equipe do Vasco, que o Bahia botou a bola no chão, tocou, o Bahia chegou com qualidade, como o Bahia sabe jogar, como é que o Bahia joga, com os passes curtos, né, acertando o passe. O Bahia tem um número de acerto de passe incrível, né, nesses primeiros minutos de jogo. Lá para os 20, 25 minutos, o Bahia tinha esse controle do jogo, esse domínio, o Bahia se defendia bem e conseguia sair, botava a bola no chão. É claro que o Vasco teve algumas oportunidades, chegou na área do Bahia, mas o Bahia estava muito bem lá atrás. O Ronaldo, quando tinha que se defender, defendeu bem, os laterais com uma boa postura, os zagueiros também, o Canu assim, mas deu para levar. O Mingo muito bem, mais uma vez, mostrando ser um zagueirão lá atrás. E o meio de campo daquilo que a gente conhece, o Everton Ribeiro, meu Deus do céu. Everton Ribeiro, gente, nesses 3 primeiros jogos, eu me arrisco a dizer, foi o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, nesses 3 primeiros jogos. O que Everton Ribeiro jogou nesses 3 jogos, ele jogou muito mais do que ele tinha jogado ano passado. A participação de Everton Ribeiro, inclusive voltando na marcação, vindo na sua intermediária defensiva, iniciando, construindo desde o início, que era um trabalho, né, do Caio Alexandre, depois o Acevedo passou a jogar, era o trabalho desses jogadores, o próprio Juba, que fecha para o meio, e ontem, mais uma vez, Juba fez isso, participou do meio de campo ali. Então, assim, um Bahia que teve esse domínio até o gol, né? O gol maravilhoso
E o Rogério Ceni, na entrevista coletiva, ele diz que isso não foi treinado para a partida de ontem, né? Essa jogada. Que ele já fez esse trabalho para outros jogos, inclusive no ano passado. Mas não estava na pauta para o jogo de ontem. E o Everton Ribeiro, por isso que é bom ter jogador inteligente, com QI elevado. O que é que acontece? Escanteio do lado direito, Everton Ribeiro bate, o Juba está fora da área, ele vê o Juba livre de marcação, e é difícil, porque até a bola chegar no jogador, o zagueiro pode se apresentar ali, né, e tomar a bola, mas a bola chegou certinha, Juba atacou a bola, e outra, ali normalmente o jogador bate de peito de pé, né? Juba não, Juba com o lado do pé esquerdo, bateu no canto esquerdo do goleiro, fazendo o gol do Bahia. Aí é aquela coisa que acontece, né? O Bahia, e o Rogério fala sobre isso, precisa criar uma maturidade para, quando fizer o gol, manter o futebol. Isso é experiência, isso é maturidade, isso é você confiar, acreditar. E isso não acontece só com o Bahia, isso é normal no futebol. Vou dar um exemplo para vocês aqui, me permitam. No jogo Flamengo e Vitória, o Flamengo estava muito bem no jogo até 16 minutos, quando faz o gol do Vitória, dentro do Barradão. Fez o gol, aí o time adversário está jogando dentro de casa, foi para cima do Flamengo, o Flamengo se acuou. Então isso não é só questão do Bahia, mas você pode criar maturidade com o tempo, né? Vai ganhando jogos fora de casa e você vai ganhando aquela experiência de ter feito o gol e mantendo o mesmo futebol. No segundo tempo, aí sim, o Bahia soube sofrer, como eles falam no futebol, porque o Vasco foi todo para cima do Bahia. O Vasco veio, né, com bons jogadores ali na frente, Coutinho ajeitando pelo meio de campo, e a bola esteve na área do Bahia o tempo inteiro, muitos cruzamentos para a área do Bahia, e a zaga teve que tirar. Canu machucou, eu digo sempre assim, às vezes tem mal que vem para o bem, né? Canu machucou, mas ele não estava muito bem no jogo, Canu. Entrou Gabriel Xavier, e esse é o ponto que Gabriel sabe jogar, rebater bola. Ele sabe, ele se posiciona bem, ele tem um tempo de bola muito bom. Então aquela entrada do Gabriel Xavier ali foi muito importante para jogar comigo, porque o Vasco jogava muita bola para a área, e aí para o zagueiro, né, rebatedor, que não tem muita técnica, que não tem uma saída de bola muito boa, mas que tem por característica rebater bola, ele foi muito bem, a entrada do Gabriel Xavier ali atrás. O Eric entrou também muito bem no time do Bahia, aliás, Eric tem entrado muito bem, e o comportamento no ataque foi excepcional, né? O Pulga, criticado muitas vezes, né, pelo torcedor, mas enquanto esteve em campo também, pelo menos lutou. Importante de ontem, um fato que a gente reclamava muito do Bahia do ano passado, para comparar com o Bahia de ontem, foi um Bahia muito aguerrido, jogadores que não desistiam da bola em momento nenhum, todo mundo correndo dentro de campo. Claro que tem os senões, né? Por exemplo, o William José, é aquela coisa que a gente está todo dia falando a mesma coisa. O William José é um jogador sem mobilidade, o William José é um jogador sem dinâmica, o William José é um jogador específico para tal jogo, para tal partida. Veja que o Everaldo, mesmo não sendo o jogador dos sonhos, participou o tempo inteiro, correu o tempo inteiro, voltou para ajudar no campo, né? Eu acho até que o Rogério demorou demais para tirar o William José, que realmente dentro de campo não fez uma boa partida, né? E você fica praticamente com menos um no jogo, onde você precisa de todo mundo rodando ali, de todo mundo participando, de todo mundo marcando, agredindo o adversário. Então o Bahia no segundo tempo ficou realmente tomando o sufoco do Vasco, uma hora ou outra saía nos contra-ataques, mas o que valeu foi pela disposição do Bahia, dentro de campo, de brigar pelas bolas. Isso realmente chamou muita atenção do time do Bahia no jogo de ontem, vencendo o Vasco por 1-0. O Bahia agora é o segundo colocado, pelo menos até hoje. O Bahia dormiu na segunda posição do Campeonato Brasileiro, mas temos rodada hoje à noite do campeonato, da competição. Parabéns aí o Bahia pelo jogo, torcedor com certeza muito animado pelo que aconteceu ontem. Bahia vibrante, um Bahia diferente daquele Bahia, né, armandinho, de só tocar bola, não. O Bahia ontem foi pro pau, né? O Bahia ontem foi para a guerra e terminou vencendo essa batalha lá do estádio do São Januário. Portanto, gente, foi isso aí que a gente viu ontem. Bahia 1, Vasco 0. Deixa o like, aperta aí o dedinho assim, o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, tá bom? Grande abraço, feliz carnaval para todo mundo.